Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, espero que vocês também estejam bem. Meu nome é Débora, vou me apresentar aqui para vocês. Eu vou contar para vocês como é que foi, né? Um pouco a minha história, devido, né, a quantidade de visualizações dos meus vídeos. Deixa eu soltar a roupa aqui um pouco. A quantidade de visualizações aqui no meu canal. E quero contar para vocês um pouco, né, do meu testemunho, de tudo que aconteceu, né? Acho que eu vou ter que fazer um vídeo em duas partes, parte 1 e parte 2, assim, para vocês entenderem um pouco a minha história direitinho. E vamos lá, gente, contar para vocês a minha história como tentante, né? Eu fui tentante durante 6 anos. Eu casei em 2018 e eu sempre sonhei em ser mãe, né? Sempre tive um sonho de ser mãe, tive outros relacionamentos antes do meu casamento e eu não entendi porque eu não conseguia engravidar. Tentava e não, às vezes tinha, né, relações sem preservativo, sem prevenir, prevenção, né, da gravidez, e não engravidava. E aí, gente, com o casamento, né, aumentou ainda mais a minha vontade de ser mãe, que eu me via assim numa situação mais tranquila, numa situação assim onde eu tava, né, com uma pessoa assim que eu escolhi, né, para ser pai dos meus filhos, esposo. E, para minha surpresa, logo depois de 6 meses do casamento, eu descobri minha gravidez. Nossa, foi uma alegria muito grande. Fiquei muito feliz, fiquei eufórica. Não tinha, assim, palavra para descrever o que eu estava sentindo com aquela gestação. Muito feliz. Nossa, um bebezinho assim amado, sonhado, esperado. Mas logo depois da descoberta da gestação, eu já comecei a ter sangramentos. Sangramento muito forte e sentindo muitas dores, assim, dores que eu não estava suportando, até que eu tive o aborto. Aí foi aquele processo, luto, né? Quem já perdeu aí, teve aborto espontâneo, sabe como é ruim, como é difícil, como é doído, assim, dói muito, é uma dor na alma, né? A perda de um filho. Mesmo com tão pouco tempo, né? Ele causa muita dor. E aí eu me vi assim numa situação bem difícil, porque eu queria muito ser mãe e não conseguia engravidar, né? Aí tive esse aborto em 2019. Que eu casei em novembro de 2019 e eu fiquei grávida. Aí tive essa perca. E fui seguindo a minha vida. Esperei passar o luto. O médico falou que eu poderia tentar logo após os 6 meses e tudo, mas eu não tive sucesso. Após os 6 meses eu tentei e não consegui. Aí tive o diagnóstico, né, da SOP, síndrome do ovário policístico, e comecei a me cuidar um pouco mais, sabe? Dar um pouco de atenção pra mim. E quando foi em 2022, eu engravidei novamente. Essa gravidez de 2022, eu só descobri ela o dia que eu já estava perdendo o bebê. Eu estava menstruando normal, eu não tinha sintomas de gravidez, eu não sentia nada.
nada, absolutamente nada. Pra mim aquilo era uma menstruação. Eu só vi que era sério mesmo, porque assim, eu tenho um fluxo muito intenso. Então eu costumo ficar uma semana, né, menstruada. Quando passou essa primeira semana e que chegou no final, no sábado, no domingo, né, que eu fui pra igreja e me senti mal, eu vi que não tava normal, sabe? Vi que não tava normal. Falei, gente, esse sangramento tá muito forte. E não parava. Não parava, era muito sangue. E eu fiquei muitos dias, né, sangrando. Então, assim, eu tava da cor dessa parede aí quando eu fui pro hospital. E chegando no hospital, assim, a médica falou, me examinou. O médico me examinou. Falei, olha, eu acho que eu tô tendo um aborto. Porque eu saí de casa com tanta dor. Com tanta dor que eu não tava aguentando. Nossa, eu tive muitas contrações. O primeiro foi muito doído, mas o segundo ainda foi pior, porque eu senti a dor do parto. E pelo cálculo, né, eu já tava de 4 meses já de gestação. Esse bebezinho que eu perdi, o segundo. Aí, quando a médica, a ginecologista me examinou, né, que eu fui atendido pelo clínico. Quando ela me examinou, que ela fez o toque, que ela puxou a mão assim, a luva já veio. Muito coágulo, muito sangue, assim, muito, muito mesmo. E eu olhei toda suja, pediram uma cadeira de rodas e me internaram. Aí fizeram o beta, fez o exame e tal. A médica me perguntou se eu tinha tomado alguma coisa pra tirar, né? Eu falei que não, era meu sonho ser mãe. Eu estava tentando, mas com alguns problemas de saúde, né? E aí, a doutora foi muito compreensiva, né? As duas ginecologistas. Uma depois foi a que fez o pré-natal do meu bebezinho. E, gente, foi muito assim, muito sofrimento. Mas a primeira perca, eu me revoltei um pouco, sabe? Eu ouvi, assim, muita coisa acontecendo com criança, com bebê. Eu pensava, Deus, por que só eu que não posso ter? Eu quero, eu cuido, eu vou dar amor, eu vou dar carinho. E eu ficava me questionando por quê. E da segunda, eu fiquei em choque. Eu não tive reação, assim. Não tive nada, reação de choro, de tristeza. Você tava um pouco depressiva, então, não sei falar assim, eu não conseguia chorar. Eu não tive reação, pra mim foi um choque, porque eu não tava esperando aquele bebê, né? Eu só chorei no dia da ultra, porque eu internei num dia e só fui fazer ultrassom no outro dia. E quando fez a ultrassom, vi o bebezinho lá, saco gestacional, bonitinho, tudo. E eu sangrava tanto que o médico, para fazer essa transvaginal, ele teve que pegar os papéis assim, colocar debaixo na maca. Muito sangue, não podia mexer que sangrava mais. A doutora falou, olha, vamos esperar, vamos ver a ultrassom. De acordo com a ultrassom, vai ser o que a gente vai dar andamento. E aí, não tinha batimento cardíaco. Já tava um feto assim, grandinho, né? Eu não tava tão pequenininho. Mas, assim, deu uma tristeza, assim, de ver e tudo. Porque era algo que eu queria muito, né? E eu olhava assim e pensava, por quê? Né? Mas também não questionei a Deus, porque eu, sim, eu acho que tudo que a gente quer que aconteça de bom na nossa vida, a gente tem que
cuidar. A gente tem que planejar, você tem que fazer sua parte. E no meio disso tudo eu também não estava fazendo a minha parte, porque eu já tinha um diagnóstico da SOP, problema com resistência à insulina, e não estava tratando nada. Estava igual eu tô agora. E fui tocando o barco. Quando foi em 2022, não, logo após, né, passei aquele período ali de resguardo. Não foi preciso fazer coletagem, porque o corpo expeliu, né? Aí eu fui procurar um médico. Procurar um cardiologista, que eu também estava com problema de pressão, endócrino e a ginecologista. Todos, a doutora, quando eu saí, quando eu tive alta, ela já tinha marcado meu retorno pra me avaliar, ver como é que tava a situação, tudo. E aí foi assim. Aí ela me pediu alguns exames. Ela falou, olha, você quer tentar ou você quer fazer? Eu falei, não. Ela falou, então vamos começar um tratamento, tratar a SOP. Tratar com o endócrino, com a ginecologista, mais o cardiologista. E eu comecei, fui liberado para mim atividade física, comecei a me cuidar da minha saúde, emagreci bastante, né? Tanto que quando eu fiquei grávida da Cecília, eu tava com peso muito bom, não tava assim acima do peso, tava um pouco acima do peso, mas não tanto. E comecei ali a fazer o acompanhamento direitinho, dieta, as medicações, atividade física ajudou muito. Só que aí entra o outro problema, né? Eu passei por um outro médico logo após os exames, e ele olhando meus exames, falou, olha, você tá com alguns problemas aqui, né? Não me falou assim claramente, ele, olha, seu organismo tá uma bomba relógio, a gente precisa cuidar disso aí, tratar. Ele falou, olha, endometriose você não tem. Ele fez um exame, a gente aproveitou, fez um preventivo, ele olhou meu útero, ele falou, seu útero tá aqui na minha mão, ele fez o toque, né, o exame. Ele falou assim, se você tivesse com endometriose profunda, você não ia aguentar de dor. Porque eu expliquei pra ele que eu sentia muita dor no meu ciclo menstrual. Muitas dores, nossa, muita dor. Cólicas, assim, de ficar paralisada, sem conseguir trabalhar. E aí foi feito uns exames. Ele falou, olha, aqui aparentemente tá normal. Vamos olhar os exames de sangue. E os exames de sangue já deram ali alguns problemas. Vou falar vários, resistência à insulina, problema de ovulação, que eu não tava ovulando, não ovulava, né? Tava tendo um sangramento hormonal, não era um sangramento, acho que é isso mesmo assim que fala, né? Não era uma menstruação assim, igual todo mundo ovula, aquele óvulo ali não fecunda e você menstrua e libera. No meu caso não, tava tendo alguns sangramentos hormonal. Que eu não tava tendo ovulação. Acho que é isso mesmo, não sei. E pra mim foi uma surpresa, Cecília. Porque aí o doutor me explicou direitinho, olhando meu exame, ele falou, olha, com esse histórico que você teve, com esses 2 abortos, se você engravidar, você vai ter uma nova perca. Isso, ele falou comigo após o meu primeiro aborto. Esse médico eu consultei com ele. Após o meu primeiro aborto. Ele falou, se você engravidar, você vai perder de novo. E eu saí assim, meia querendo escutar aquilo, né? E realmente aconteceu.
aconteceu. Eu tava já de 4 meses de gestação e sangrando todos os meses, né? Então, assim, aí já na gravidez da Cecília, é o que eu falo que foi um milagre de Deus mesmo, que eu não foi uma coisa assim. Até hoje eu não sei explicar. Sei que ela tá aqui, sei que ela é um milagre de Deus, né? Pelos fatos, né? Por tudo que aconteceu. E quando eu descobri a gravidez dela, na minha cabeça, que eu fiquei grávida dela em dezembro, janeiro, fevereiro, março. Eu descobri a gravidez dela em março, que atrasou, não veio em março a minha menstruação. Aí eu, né, fiquei pensando, como assim? Minha menstruação atrasou, tudo normal. Só que pra mim também já era normal atrasar, que eu às vezes ficava com 2 meses, 3 meses, tendo atraso, né, de atraso. E foi aí que eu resolvi fazer um exame. Falei, vamos fazer um teste de gravidez? Tô meio esquisita mesmo, mas vamos fazer. Só pra desencargo de consciência. E, pasme vocês, foi assim um positivão. Muito rápido. Eu tenho ele guardado aqui, depois eu vou mostrar pra vocês no segundo vídeo. Gente, deu positivo, muito rápido. E aí, eu já me bateu um medo, né? Pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mais um aborto, o que vai acontecer? Eu fiquei sem chão. Durante toda a gravidez eu senti medo. Eu não conseguia curtir, assim, alisar muito a barriga, fazer aquele carinho no neném. Eu tinha muito medo de perder ela. Todo momento eu tive medo de perder ela. Tive dengue durante a gravidez. Infecção urinária direto. Muita infecção urinária. E quando eu fiz aí eu fiz esse teste. Vamos voltar aqui um pouquinho pra mim lembrando. Fiz o teste, consegui marcar uma consulta e marquei uma ultrassom por conta própria. Pedi no posto um pedido, não lembro, alguma coisa assim, que eu já queria ir na consulta com a ultrassom. Falei, vou me adiantar, né? Vou me adiantar. Fiz. Gente, quando eu fiz o beta que ele deu altíssimo. Eu fiquei passada, eu falei, gente, eu tô muito grávida. Deu não sei quantos, foi muito alto. Falei, gêmeos. Falei que na família tem casos de gêmeos dos dois lados. Falei, meu Deus, 2 neném, tô enrolada. E fiz o exame de sangue e fui pra consulta. Não, fiz a ultrassom. Fui pra ultrassom sem saber de quanto tempo eu estava. E quase que a gente não consegue ver o neném pela transvaginal, porque eu marquei uma transvaginal. Só tô um mês, né? Chego lá, nenenzinho já dando tchau pra mim, fazendo assim. Foi onde eu me acalmei, né? Depois eu vou achar esse vídeo e vou colocar ele aqui no canal. Ela passava a mão assim, ó. Ela fazia assim. Sabia que era ela ainda, né? Mas o nenenzinho fazia assim com as mãos. E eu chorava. E eu falei com o médico assim, nossa, o jeito que ela tava na imagem, parecia que ela tava falando pra mim assim, mãe, acalma, vai dar tudo certo. Você não precisa se preocupar que Deus está cuidando de tudo. E ali eu senti, sabe, um conforto. Quero dizer pra você também que tá, né, gravidinha, já passou por aborto e vai assistir esse vídeo, acalma o seu coração, porque vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Gente,
E eu chorava, só chorava na mesa, na maca, fazendo o exame. Pensando, gente, como é que esse neném tá grande desse jeito aí? Se eu só tô um mês de atraso. Quando o médico falou quanto tempo eu tava, eu já assustei. Falei, o quê? Já tava indo pro 5º mês. E foi um desespero, gente. Eu não sabia se eu fazia enxoval, se eu fazia pré-natal, se eu fazia os exames. Nossa, a minha médica que fez o pré-natal, toda a consulta, ela me metia o fumo. Porque eu sempre esquecia as coisas, esquecia dos remédios, de tomar os remédios. E aí fui pra consulta com a ginecologista. Aí, doutora, levei os exames e tudo. Ela, está bem adiantada essa gravidez, né, e tal. Eu falei, até eu tô assim, em choque. E, nossa, foi muito atenciosa, muito carinhosa. Uma querida ela, gente, doutora Tamires. E aí, o que aconteceu? Continuando ali os processos, né, do pré-natal. O que a mamãe teve? Dengue. Peguei dengue, gente, fiquei internada, ruim. Pensa numa pessoa que ficou ruim com dengue, ruim, mas muito ruim. Não tinha como, eu não ganhava peso. A doutora falando, você não tá ganhando peso, o neném também tava com peso assim, tava meio baixo da tabela, nem ele sabe lá olhar direitinho. Aí comecei os exames, tudo, anemia, vamos tratar anemia. Trata anemia, trata infecção urinária, cuidando da dengue, fiquei internada com dengue uns 10 dias. E quando ela me pediu uns exames de sangue, depois que eu tive a dengue, né, fui fazer uns exames, também para minha surpresa, tava com problema na tireoide. Na realidade, esse problema na tireoide, ele já existia, né? Não é um caso assim que ele não existia, não, ele já existia pelo histórico de saúde que eu tive, tudo, já existia. E correu para entrar com a medicação para não acontecer com ela o que aconteceu com os outros 2 bebezinhos. O aborto espontâneo, né? O organismo não segura, né? A gestação. E, gente, era tanto remédio. Tinha dia que eu acordava de manhã e pensava assim, gente, pra onde tá isso tudo? É remédio, é vitamina, muita coisa. Mas foi assim, pra mim, tudo que falasse pra mim, olha, faz tudo certinho, precisa ser feito assim, desse jeito. Eu fazia porque eu pensava no bebezinho. E, gente, pra mim foi assim, tudo que foi acontecendo foi a mão de Deus, né? E cada detalhe, em tudo que era feito, eu vi a mão do Senhor. E continuei, né, com os processos ali, um período também de repouso, não podia ficar andando muito, me esforçando muito, tendo um cuidado, né? Eu já não tive esse cuidado durante os 3 primeiros meses, porque descia, subia, ia para um lado, ia para o outro, não sabia. Mas depois eu comecei a dar uma segurada, né? Ficar mais calma, menos nervosa, menos tensa, sabe? Ansiedade batendo. A água, se estivesse subindo, eu tava bem. Se estivesse descendo também. Fiquei um pouco nervosa, assim, mas normal, nada assim fora do normal. Mas, gente, foi tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Eu tive um encontro assim com a minha filha. Tudo que Deus me prometeu já há anos, eu vi assim realizando quando eu vi o rostinho dela.
Essa gravidez foi um milagre, né? Foi um milagre de Deus. Eu olho para ela, eu vejo que ela é um milagre, né? A gente vive, né, o milagre. E assim, quero dizer para você também que tá passando pelo luto da perca gestacional. Gente, não se sinta sozinho. Procura, né, as pessoas da família para você conversar, pessoa de confiança. Não é gente que vai, encher sua cabeça, não, mas pessoas que vão acrescentar ou agregar na sua vida. Foi o que eu fiz. Às vezes eu era muito mal interpretada, né? Porque às vezes, vamos supor, uma pessoa do vínculo, convívio familiar, um vizinho, umas pessoas ruins, maldosas, né? Era algo que mexia muito comigo, a gravidez. E eu sentia, né, que as pessoas ficavam assim. A minha primeira gravidez, teve algumas pessoas que ficaram grávidas depois que eu perdi. Teve uma pessoa, não vou falar o nome, que essa pessoa passou a me tratar com indiferença. E as pessoas às vezes falam assim, isso é coisa da sua cabeça. Isso é porque você perdeu seu neném. Ou aquela palavra, né, você precisa aprender a lidar com a felicidade do outro. Não é isso, gente. Infelizmente, existem pessoas ruins. E elas, perdão, elas mudam, né? As pessoas mudam. Todo momento, todo mundo tá mudando e tudo, mas assim, tem gente que já olha assim e fala, poxa, nossa, falou, perdeu o neném. A pessoa, o outro que está grávido ou que tá de fora, ele imagina uma coisa que você não tá, você nem é. Você não tá com inveja da outra que engravidou, você não tá, mas você tá sentindo o seu luto, a sua dor. Às vezes tá perto de pessoas que estejam girando, gestando, vai ser ruim pra você. Era ruim pra mim, porque eu tava com uma depressão. Eu tinha acabado de ter uma perca, então às vezes eu me fechava pra evitar a dor. Não era nada a ver com a criança daquela pessoa, com a gravidez do outro. Mas eu me fechava porque eu sentia, né? Às vezes a indiferença. Sentia indiferença, não só de pessoas de fora, mas assim, até no meu relacionamento mesmo. Passei por isso, né? E eu não me via mais sendo mãe. Eu tinha... Foi algo assim que mexeu tanto comigo que eu não conseguia mais ser quem eu era. Eu não conseguia mais, assim... Gente, não dá pra explicar. Assim, eu vivi um momento muito ruim durante essas percas. Não posso chegar aqui e falar pra vocês, eu perdi, foi normal e tudo numa boa. Não, gente. Eu senti muita dor, eu chorava. Eu tive momentos assim, sozinha, né? Que eu... Só Deus sabe. Só Ele e eu sabe que eu passei. E vencer isso tudo pra mim. Eu superei isso tudo. Não que um filho não tire o lugar do outro, né? Ela não substitui as duas percas que eu tive. Mas ela me curou de muita coisa. Quando ela nasceu, em mim, né? Até me emociona um pouco. Deus curou em mim, após a chegada dela, muita coisa que tava assim na minha alma, sabe? Muita tristeza, muita mágoa, muita ferida, rejeição, medo. Gente, muita coisa. Realmente, o Filho, ele vem para curar a gente, para acrescentar na vida da gente, como pessoa, como seres humanos.
eu tenho as minhas fraquezas, minhas limitações. E assim, uma pessoa normal hoje falar assim, nossa, você teve um filho, como que uma criança vai curar um adulto? Gente, quando eu tive ela, a hora que tiraram ela de dentro de mim, que eu ouvi aquele choro, eu senti que eu estava sendo curada. Na realidade, Deus me curou bem antes, que foi durante quando eu engravidei dela. Foi a primeira cura que eu recebi. Foi uma cura assim, eu não sei explicar pra vocês. Eu me senti uma morta-viva. Com a depressão, eu me senti muito paralisada, muito prostrada. Meus sonhos, meus projetos, meus planos para minha vida. Já não tinha tantos planos para minha vida. Mas, após o nascimento dela, eu renasci. E, gente, foi assim, algo sobrenatural. Eu posso dizer para vocês hoje, foi sobrenatural de Deus. Tudo que eu queria para ela, que eu sonhava. Eu estava desempregada, né? Ainda estou desempregada, mas lutando. Na gestação dela eu não podia fazer nada. Não podia trabalhar. Eu tenho um marido, mas as condições dele também, né? Você não vai enfiar a mão dentro do bolso do outro. Pessoa que tem que fazer por ele próprio, entendeu? Então, assim, gente, eu senti isso. Eu senti isso com a minha filha, ela veio pra me curar. E quando ela nasceu, que ela saiu de dentro de mim ali, eu vi que a força que a gente tem é de Deus. E viver esse milagre, assim, sentir essa... Igual tem pessoas que falam, eu não quero ser mãe, eu não quero ter filho. Tudo bem, legal. Bom pra você, você não quer, é uma escolha sua. Mas, quanta coisa essa menina acrescentou na minha vida. Ela não sabe ainda, mas ela tirou a mãe dela de um buraco. E, gente, muito bom. Depois eu vou contar a outra parte pra vocês. Sei que tem muita gente nova aqui no canal que tá chegando agora. Gente, não sai do meu canal sem curtir, sem me seguir. Curte esse vídeo, compartilha. Compartilha com a sua amiga que tá precisando de uma palavra de Deus, tá precisando, né? Quer viver um milagre. Eu tô aqui, prova viva que o médico disse pra mim que não teria jeito. Sabe, se eu ouvir assim na lata, não tem como, não tenta. E Deus fez. Porque a última palavra é dele. Então, assim, se você conhece alguém que tá desenganado, que falaram pra ele que não tem jeito, eis aí a solução. Deus. Gente, segue. Vira meu seguidor. Segue essa mãe aqui que tá precisando de bater essa meta aí, de alcançar esses seguidores. E quero dizer pra vocês já têm um lugarzinho no meu coração. Isso aqui, gente, é minha vida. Então, assim, vocês vão ver uma pessoa de verdade aqui, eu não sou de mentira. E o que eu quero dizer pra vocês também é que eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo. Nossa, o vídeo dela, o primeiro banhozinho dela, que eu postei aqui, às vezes fui até criticada, né? Pelo vídeo, né? De expor algo tão particular, mas, gente, alegria tanta que a gente quer dividir. Você não quer esconder aquilo que você tá sentindo, que você tá vivendo. Não tem como você esconder um milagre, né? E hoje é isso que eu quero passar pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que tá precisando de uma resposta de Deus. Um beijo pra vocês. Vai ter a segunda parte, tá bom?